Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna. Aqui é o nosso encontro para falar sobre rentabilidade em fundos de investimento. Para começar o nosso bate-papo, a gente já vem falando aqui o tempo todo sobre o objetivo de um fundo de investimento, por que o investidor faz opção por investir em fundos de investimento, e o tempo todo eu falo que ele está buscando um retorno financeiro que vai ser proporcionado por uma gestão profissional dos seus recursos, daquela comunhão de recursos. Então, quando a gente investe num fundo de investimento, a gente espera ter um retorno. E esse retorno é chamado de rentabilidade. E é sobre ela que nós vamos estudar hoje. Essa rentabilidade, até para que um novo investidor, um possível novo cotista entenda se esse fundo é um fundo bom ou não, se esse é um fundo que apresenta bons resultados ou não, ele precisa de informações, né? E a primeira coisa que a gente vai falar aqui nesse encontro, eu deixei até separado por dicas aqui, né? Hoje nós vamos entregar 4 dicas sobre rentabilidade e dentro dessas 4 dicas eu vou brifar todo o assunto. A primeira dica é, para um fundo de investimento poder divulgar o histórico de suas rentabilidades, ele só pode fazer isso com uma carência de 6 meses após a emissão inicial de suas cotas. Vamos traduzir essa parada aí. O fundo foi constituído, ele foi formado e distribuiu cotas. Depois dessa formação e distribuição, ele vai começar a operar no mercado. O que é esse fundo operar no mercado? O gestor vai lá comprar ativos, para que esses ativos nos gerem rentabilidade. Porém, para que um investidor tenha acesso a informações, o administrador desse fundo precisa entregar informações sobre esse fundo. E uma das informações que ele entrega é uma lâmina com históricos de rentabilidade. Porém, para fundos novos, com menos de 6 meses, ele não pode emitir essa lâmina com histórico de rentabilidade. Ele só está apto, e o fundo tem a habilitação para divulgação de cotas após 6 meses de operação. Lembre-se desse prazo, tá ok? Depois da constituição e emissão das cotas iniciais, 6 meses após, ele pode emitir a lâmina com a divulgação das rentabilidades. E o que é divulgar a rentabilidade? O fundo ele vai passar na lâmina informações históricas. Vamos pensar aqui que nós estamos em dezembro de 2019, ok? Vamos lá, um exemplo aqui. Dezembro de 2019. Eu quero saber se esse fundo teve uma boa rentabilidade nos episódios passados. Esse fundo ele tem mais do que 6 meses de tempo de vida. Então ele já pode divulgar suas rentabilidades. Em dezembro, que é a data que eu busquei informações sobre esse fundo, eu não tenho informações sobre a rentabilidade desse mês, porque não é um mês fechado. Então, eu tenho condições, já que esse fundo tem mais de 6 meses de vida, de olhar os meses anteriores. Então eu consigo olhar novembro, ele vai mostrar lá para mim, novembro de 2019. O fundo mostra quem é o benchmark dele, qual que foi a taxa do benchmark, qual foi a rentabilidade do fundo e em relação ao benchmark, qual que foi a performance. Então, por exemplo, o fundo teve rentabilidade de 140% do benchmark. Então, ele mostra o quanto representa esse 140%, te mostra quem que foi o benchmark, né? Ele registra essas informações e você tem condições de olhar outubro, e assim vai, tá? Todos os meses para trás. Porém, é um histórico de rentabilidades obtidas. Já foi. Sabe, tipo, olhar pelo espelho retrovisor? Já foi, tá lá para trás. A questão é, você como investidor não vai ser remunerado pelo passado. Você, investidor, vai ser remunerado pelo futuro. E aí que a gente entra na 4ª dica, antecipando ela, tá? Eu vou pular da primeira para a 4ª porque vai dar conexão para você. Já que eu não sou remunerado pelo espelho retrovisor, que é o que ficou para trás,
O fundo precisa informar para mim em seus materiais isso, que rentabilidade passada não garante ganho futuro. Então, em todos os materiais de divulgação de rentabilidade, isso é uma regra, é um normativo, precisa ter essa frase. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, não garante ganhos futuros. Guarde essa frase, tá? Isso está dentro das normas de fundos de investimento, tá? E aí também precisa estar falando, já que a gente vai aplicar num produto de investimento, que esse produto não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Você vai estudar sobre, se não estudou ainda, mas os fundos de investimentos não possuem FGC, não possui, tá? Guarde essa informação. Ah, Antônio, tem algum que possui? Não, nenhum fundo de investimento possui garantia do fundo garantidor de crédito, o FGC, tá bom? Então precisa ter uma informação padronizada, são frases padronizadas que todo documento de divulgação de rentabilidade precisa entregar. Aqui fechamos a quarta dica, né? Pulei da primeira para a quarta. Bom, já que o fundo vai divulgar as rentabilidades, é importante que você saiba que essa rentabilidade divulgada, ela já está livre de taxas de administração. Então, a rentabilidade que tiver lá divulgada pelo fundo é uma rentabilidade líquida de taxa de administração. E essa é a dica 2. Guarde essa informação e não confunda com a dica 3, que essa rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Então, os impostos referentes à aplicação que o investidor fez não estão lá computados. Por quê? O imposto ele é retido na fonte e depende do tempo que o dinheiro ficou investido. Então, guarde essa informação, tá? Porque a rentabilidade do fundo, a rentabilidade divulgada, ela não está líquida de impostos. Não, ok? Palavra não está líquida de impostos. Me perdoe estar reforçando, é porque é muito importante. Guarde que ela é líquida de taxa de administração, que é a dica 2. Mas guarde, já passando pela dica 3, que ela não é líquida de impostos. Combinado? Assunto encerrado aí, espero que tenha ficado claro para você. Se tiver dúvidas aí, aproveite a área de comentários, estou disponível aqui para te ajudar. Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, a gente se vê no próximo encontro. Até lá!